Bom, já está gravando. Então, bom dia. Meu nome é Rodrigo Gruppi. Eu vou estar dando aula de redação aqui hoje. Eventualmente eu posso dar algumas aulas também. E a gente vai abordar o tema de pontuação hoje, começando com pontuação, mas depois a gente vai organizar para temas que são um tanto mais centrais, apesar da pontuação ser bastante central. Queria me apresentar um pouquinho e começar com algumas falas, porque de coisas que eu pensei muito, tanto quando eu estava fazendo vestibular, quanto quando eu estava prestando concurso. Eu sou funcionário do Estado concursado. Me formei em Direito em 2012, pela Universidade de São Paulo. Então eu fiz vestibular no ano de 2007, entre 2007 e 2008. E hoje sou defensor público do Estado, que é um advogado do Estado pago pelo Estado para atender pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Então eu sou funcionário público, prestei concurso, passei no concurso entre 2015 e 2016, então eu passei por esse processo de estudar para uma prova, tanto no vestibular, quando eu tinha 18, 19 anos como vocês, quanto já mais velho, já formado, quando eu prestei concurso. E as lições que eu tiro desses dois momentos, se eu pudesse resumir, pensar que esta corrida não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. É uma corrida em que você tem que persistir e que você tem que manter um ritmo. Então você tem que correr num ritmo que você consiga correr por mais tempo. Imaginando aqui como vestibular ou essas provas, concursos, como corridas, que não sei se é uma imagem tão boa, mas me parece que, pelo menos para dizer o que eu vou dizer, parece interessante. Então, acho que, primeiro, pensar que não adianta vocês colocarem toda a energia de vocês agora, nos primeiros meses, e chegar muito cansado na prova. A prova é mais para o final do ano. E, eventualmente, alguns vão passar, outros não vão passar. E aos que não vão passar, continuar estudando para o ano que vem, porque, de fato, essa é uma corrida longa, né, de longa distância. Então, é uma corrida em que você tem que manter um ritmo que você consiga estudar. Eu aprendi isso porque eu fiquei 3 anos estudando para o concurso, e nesses 3 anos eu percebi que eu não conseguia estudar mais do que uma quantidade de horas, porque depois de algum tempo eu parava de estudar. Cansava muito e parava de estudar. Então acho que é importante para vocês, colocar para vocês isso. Vocês têm que estudar num ritmo em que vocês consigam estudar pelo tempo necessário. Pensar que essa é uma corrida que não é disparar, correr o mais rápido possível agora, e depois chegar muito cansado lá na frente. É uma corrida em que vocês, é um caminho que vocês fazem, que vocês têm que manter o mesmo ritmo. Isso significa, se eu conseguir estudar 1 hora por dia, mas eu estudar todos os dias 1 hora por dia, tá ótimo. Se eu conseguir estudar só dia sim, dia não, mas aí eu consigo estudar 2 horas por dia, tá ótimo. Se eu conseguir estudar 8 horas por dia, ótimo. O que importa é que você estude o tempo que você consiga estudar, e que você consiga manter essa rotina por mais tempo. Eu preciso manter essa rotina sempre? Não necessariamente. Às vezes você precisa readequar, reajustar. Às vezes você está muito cansado, precisa dar uma descansada. Às vezes você tem algum problema familiar e não consegue se organizar daquele jeito. O importante é você tentar manter uma rotina. Mas não se cobrar ao ponto de que se um dia as coisas derem errado, aquilo vai significar não passar no vestibular. Segundo e último ponto que eu quero falar antes de entrar no tema propriamente dito é descansem. O descanso é tão importante quanto o estudo. Se vocês não conseguirem descansar, se vocês não estiverem descansados, vocês não vão conseguir aproveitar o estudo. Então, às vezes é melhor deixar um tempo para descansar, para conseguir aproveitar os estudos, como sejam as aulas, seja a resolução de questões, seja a elaboração de redação, mas é importante que vocês descansem e que programem nessa programação também, nessa rotina, espaços de descanso e de lazer. Pelo fato de que essa é uma caminhada longa, e não uma caminhada curta, e não uma caminhada rápida, ela cansa muitas vezes. E a gente acaba ficando muito desgastado. Tem o síndrome de burnout agora, que está muito mais falado sobre isso, mas é importante que vocês tenham delimitado na agenda e na programação de vocês de estudo
espaços para lazer, espaços para descanso. Seja no final de semana, seja na sexta-noite, seja no domingo na hora do almoço, ou, sei lá, domingo de manhã, se você é religioso, quer ir para a igreja. Então, acho que a Raquel está falando aqui no chat que teve que lidar com essa questão e estava muito cansada. Então, Raquel, eu acho que se existe a possibilidade econômica de se focar nos estudos, acho que é algo que deve ser pensado. Não necessariamente deve ser tomado, porque nem todo mundo tem essa condição. Eu, por exemplo, quando estava com concurso, trabalhava e estudava. Estudava na hora que dava para estudar, por isso que talvez eu tenha estudado mais tempo. Levado mais tempo para passar, mas não necessariamente, né? Acho que isso valia muito de cada um. E só para complementar, para o final, já que eu estou falando sobre questões gerais de estudo, antes de falar sobre redação propriamente dita, não existe receita de como estudar. Não é porque o meu amigo fulano de tal estudou assim e tirou sei lá quantos pontos na primeira fase, que eu vou estudar do mesmo jeito e vai dar certo igual. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Mas cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem as suas particularidades, cada pessoa tem o seu método de aprendizado, cada pessoa tem a sua forma de estudar. Então, só para dar um exemplo, eu detesto estudar fazendo anotação. Ler e anotar, resumir. Eu nunca me dei bem com ler e resumir. Eu prefiro ler várias vezes do que ler e resumir. Para mim, resumo não funciona. Agora, para muitas pessoas, ler e resumir é o que funciona, porque aquela informação passa 2 vezes no cérebro em mecanismos diferentes. E não tem certo e errado. Tem o que funciona para você. Então, não necessariamente tome como exemplo o colega do lado, o amigo do lado, porque não necessariamente aquele exemplo vai valer para você, por isso que eu falei para a Raquel, às vezes quem se foca muito nos estudos ou só estuda, acaba ficando muito ansioso com o estudo. Eu, por exemplo, eu sofro de ansiedade, faço tratamento para isso, eu não tinha condição de ficar só estudando, não só por uma questão econômica, mas por uma questão de saúde mental mesmo, assim, eu não dava conta de ficar só estudando, eu precisava trabalhar também para fazer outras coisas, além da grana, né, além da parte econômica, mas para mim era muito complicado. E eu conheço muita gente que só estudava e nunca teve nenhum problema de saúde mental com isso. Mas é algo que vocês vão ter que se organizar e se conhecer. E aí, para a gente de fato entrar na aula, porque eu já falei muito, um ponto importante e que é muito difícil na idade que vocês estão é fazer uma autocrítica sincera. No sentido de, tanto do ponto de vista de saúde mental, como a Raquel está colocando ali, de que às vezes você tem que mudar as coisas, os comportamentos, porque as coisas estão tão ruins, quanto de avaliação de estudos. Então não adianta eu falar, olha, eu sei muito bem fazer log em matemática. Olha, eu fiz vestibular várias vezes, eu nunca acertei uma questão de log, eu não tenho a menor ideia de como faz log. Mas não adianta eu falar, olha, eu sei fazer log e eu não sei fazer. Olha, eu sei fazer, eu sei muito bem química orgânica, mas eu não sei química inorgânica. Olha, eu sei muito bem gramática, mas eu não sei muito bem fazer redação. Essas avaliações, esses pontos, eu sei muito bem história geral, mas tenho dificuldade com história do Brasil. Desculpa, eu vou tentar aqui colocar. Eu não sei muito bem essa questão de, sei lá, história do Brasil ou alguma coisa nesse sentido. E aí, eu acho que nesse ponto melhorou, Nicole? Nesse ponto faz muito sentido que vocês tenham essa autocrítica para saber o que dá mais atenção no estudo. Então eu lembro no meu vestibular, por exemplo, que eu tinha muita facilidade com humanas. Geografia é uma matéria que eu ia muito bem no vestibular. E eu foquei o estudo em exatas, porque era o que eu precisava melhorar mais. É difícil você olhar para você mesmo e fazer essa autocrítica sincera, mas os simulados podem dar isso para você. Os simulados que podem mostrar para vocês o que vocês precisam melhorar de fato, o que vocês já estão tendo um aproveitamento bom.
Então, é um pouco disso que eu acho que a gente precisa falar. E vocês precisam... eu lembro, quando eu estava fazendo no cursinho pré-vestibular, o professor dizia que você tem que virar profissional da prova. Você tem que saber como são perguntadas as coisas, o que cai, o que não cai, como cai, e tentar prever o máximo possível da prova. E por isso que essa perspectiva de construção de uma autocrítica sobre o que vocês sabem, cada matéria que vocês sabem, é importante. E é individual, né? Cada um é melhor numa coisa. Cada um vai bem numa matéria. Então, só vocês mesmos que podem olhar para vocês e falar, olha, eu preciso estudar um pouco mais de matemática do que eu preciso estudar física. Ou eu preciso estudar um pouco mais de geografia do que história. E então, eu acho que esse é um ponto muito relevante para a gente colocar. Beatriz, você está falando aqui que eu acho que depende do quão ruim você está em exatas, mas eu acho que a gente ainda tem tempo de corrigir matérias em que você está bem ruim, mas acho que tem que focar de alguma forma em algo que seja mais produtivo. O ideal é que você tenha um desempenho mais ou menos bom em todas as matérias, eventualmente uma outra seja pior. Por exemplo, química sempre foi terrível para mim, mas e tentar melhorar ou equacionar isso com o tempo. Mas, bom, se você está lá no final e é o que dá para fazer, talvez tentar ali fazer alguns exercícios, tentar ver algumas coisas que caem mais para garantir alguns pontos ali, ou pensar em técnicas de chute. Em algum momento a gente vai falar sobre técnicas de chute, eu me comprometo a falar sobre isso, porque dá para chutar com técnica. Não dá para diminuir, aumentar as chances de acertar o chute quando você vai elaborar a prova, mas em algum momento a gente pode falar um pouco mais sobre isso, para não também escapar muito do assunto. Bom, não, Raquel, não é exatamente isso. Assim. Primeiro que você pode eliminar várias alternativas completamente aleatórias, né? E primeiro que você pode eliminar coisas completamente que são matérias que não são pontos que não são que são obviamente tão errados, né? Questões obviamente erradas você pode descartar sem muita dificuldade. Então é importante que você descarte isso. Depois, por uma questão estatística, depois que você já descartou todas as alternativas e está lá entre 2 ou 3, você já diminuiu, você já aumentou muito a chance de você chutar certo. Porque se você tem, em vez de você chutar entre 5, você está chutando entre 2 ou 3. Então isso já aumenta a sua chance de acertar. O segundo ponto é que, do ponto de vista estatístico, a tendência é que você tenha a mesma quantidade de respostas A, a mesma quantidade de respostas B, a mesma quantidade de respostas C, a mesma quantidade de respostas D e E. Isso varia muito pouco. Então, quando você assim, não tem a menor ideia do qual é a questão, sobrou lá algumas que você não conseguiu descartar nenhuma, você está completamente perdido, vai ser um chute totalmente cego, você conta quantas respostas A você já tem, conta quantas respostas B você já tem, conta quantas respostas C e vê qual que tem menos resposta e chuta naquela. Então, não é exatamente juntar tudo numa letra, mas é tentar equalizar isso dessa forma para conseguir para conseguir ter um maior aproveitamento. Isso dá uma chance maior. Vai dar certo? Não necessariamente. Porque pode ser que você tenha errado outra questão e tenha distorcido essa estatística, mas de alguma forma é um chute menos cego, é um chute que pode dar mais condição de você acertar e aumenta a sua chance de acertar. Diante do chute cego, qualquer possibilidade de aumentar a sua chance de acerto é válida. Mas a gente pode elaborar isso melhor em algum outro momento futuro. Bom, falando sobre a apresentação, então, primeiro, meu nome, né, Rodrigo Grupp, falando sobre pontuação, e eu queria começar com isso. Para mostrar que a pontuação é relevante. O meu avô sempre faz isso e sempre brinca com essa questão de
falar que tem pão fresco. Então, ou ele está falando tem pão fresco, que tem pão novo, o pão acabou de sair, ou tem pão fresco, que ele está te chamando de fresco. E ele sempre brinca sobre como a vírgula pode alterar completamente o sentido de uma frase. Então ele sempre que chega na casa dele tem pão, ele fala isso. Tem pão? Olha, mas a vírgula pode mudar tudo. Então acho que isso é bem importante sobre como mostrar o efeito da pontuação. E eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente da questão tradicional sobre pontuação, na perspectiva de não apresentar só as regras, eu vou apresentar as regras também, mas tentar criar uma lógica e fazer vocês, tentar convidar vocês a entenderem a perspectiva de racionalidade por trás da pontuação. Então a gente precisa começar a pensar numa perspectiva comunicativa, porque eu acho que esse elemento da redação é uma forma de comunicação, é uma forma de comunicação formalizada, ela tem uma forma dada, né? Ela tem um jeito certo de fazer. E o que é? A comunicação, ela é qualquer forma de você transmitir uma mensagem para outra pessoa. Ela não precisa ser uma comunicação verbal, oral. Eu tenho uma bebê de quase 8 meses, Heloísa, e ela não fala ainda. Mas eu já percebo várias coisas que ela faz de comunicação. Então, outro dia, ela estava, minha companheira estava dormindo, ela estava sentadinha no sofá com minha companheira e olhou para mim e me deu o controle, porque ela queria que eu ligasse na galinha pintadinha. Eu liguei na galinha pintadinha, ela ficou super feliz. Mas ela me deu, apontou o controle e me deu. Ela estava fazendo um pedido, ela estava se comunicando sem dizer nenhuma palavra. Então você consegue se comunicar independente de usar linguagem verbal ou não. Mas a gente, diferente de outros animais, evoluímos para conseguir estabelecer uma linguagem falada. Então o ser humano consegue, primeiro, criar uma comunicação oral. Ele conversa. Mas a comunicação oral tem entonação. Ela tem jeito de falar. Ela tem pausa, ela tem respiração, ela tem aumento de voz, diminuição de voz, ênfase. São coisas que a comunicação oral traz que a gente nem percebe às vezes. Então, nessas duas frases, tem pão fresco ou tem pão fresco. O que diferencia na linguagem oral é uma pausa e a entonação. Na fala, na oralidade, diante da oralidade, a gente consegue perceber essas diferenças. A gente não tem dificuldade, porque isso é parte da estrutura linguística, perceber esses pontos de pausa, de alteração de entonação, de indicação de separação de frases, ou de qualquer outra situação em que seria usada uma pontuação. Mas na linguagem escrita, se a gente fizer só um texto corrido, a gente não tem nenhum marcador desse tipo. A gente não tem nenhum elemento que indique quando vai ter uma pausa, quando a entonação vai ser diferente, qual é o sentido daquela linguagem que eu quero dar. Então a gente precisa complementar a linguagem escrita com símbolos que indiquem essas minúcias orais, essas marcadores de oralidade que são presentes na comunicação e que são essenciais para passar uma mensagem. Então a redação da FUVEST ou do Enem ou de outros vestibulares. Me comunique, o que o examinador está falando, me comunique uma mensagem baseada nesta proposta que seja inteligível, que eu consiga entender. E para que eu consiga entender essa mensagem, por meio de uma comunicação escrita, eu vou precisar, além da palavra escrita, a palavra escrita do modo correto, da correção da palavra, eu vou precisar de frases que encadiem, que expressem um sentido, e de pontuação que indiquem essas minúcias da oralidade que não conseguem ser transformadas só na frase. Então, por isso que falar tem pão fresco ou tem pão fresco ou tem pão fresco é importante a vírgula, porque ela que vai indicar qual é a diferença de entonação.
Eu não sei se ficou claro para vocês que a pontuação tem uma relação entre a tornar a linguagem escrita a partir de uma linguagem oral. A pontuação são os marcadores de oralidade na linguagem escrita para que a gente possa entender e expressar exatamente aquilo que a gente quer expressar. Então, caminhando um pouco mais nessa perspectiva de entender para que serve a lógica da pontuação, a gente vai entender que na linguagem escrita, ou na linguagem como um todo, a menor unidade de sentido é a frase. Melhor, a oração, né? Que é? Não é a palavra em si. A palavra, ela reflete alguma coisa, mas quando você usa apenas uma palavra, ela, em tese, ela tem uma frase oculta no fundo, né? Por exemplo, se eu estou me afogando, ou se eu estou sendo atacado e peço socorro, no fundo eu estou dizendo, eu preciso de socorro. Então tem uma oração como um todo, não é só socorro. Que essa outro elemento da oração acaba ficando oculto, mas naquela não existe. Então, do ponto de vista de português, na maior parte das línguas, acho que o alemão inverte essa ordem, mas inclusive por isso que crianças alemãs demoram mais para aprender a falar. Do ponto de vista de estrutura da linguagem, a gente tem esses elementos que são essa ordem desse jeito: sujeito, verbo, objeto, SVO. O sujeito, verbo, objeto é a construção de qualquer frase, de qualquer oração. E ela é a ordem natural da construção de uma oração. Quem está falando, quem está fazendo, o que está fazendo e sobre o que, né? Em relação ao que está fazendo, que é o objeto. Então, essa é a ordem padrão das orações. E toda vez que você muda essa ordem por algum motivo, você precisa indicar a pontuação. Toda vez que você completa uma oração, você precisa indicar a pontuação. Então, o ponto, por exemplo, serve para indicar que aquela oração está finalizada. O ponto final serve para indicar que aquele texto todo, aquela mensagem toda está finalizada. A vírgula serve para indicar quando, por exemplo, eu mudo a ordem. Serve para indicar quando eu aproveito o sujeito de uma frase ou outra. Então, por exemplo, se eu falar cansado, Rodrigo dormiu. Rodrigo vira sujeito dos dois verbos. Você pode ter o objeto ali, oculto ou não oculto, mas você consegue colocar como sujeito dos dois verbos, e apesar do verbo vir primeiro. Só que nessa frase, cansado, vírgula, Rodrigo dormiu, eu preciso de uma vírgula, porque eu estou indicando que está fora da ordem. Então, eu estou indicando de novo que, do ponto de vista escrito, um padrão de oralidade para dar sentido àquela oração. E aí, então, eu preciso pensar na construção do discurso para entender a lógica da pontuação e não apenas decorar as regras. Esse que eu acho que é a questão mais importante. Quando você escreve uma oração qualquer e um texto é formado a partir de um conjunto de orações, esse texto pode ser qualquer forma de texto, pode ser uma poesia, pode ser um texto narrativo, pode ser um texto dissertativo, pode ser uma notícia jornalística, pode ser um texto descritivo. Isso é relevante que você pense nesse discurso para construir a pontuação e para que essa pontuação tenha sentido. Então, eu já vi muita gente falando assim, não, vírgula é quando você para respirar. E não é isso. Infelizmente, isso é repassado. A vírgula tem uma indicação muito clara do que ela está pondo e do que ela está sendo usada. Ela tem uso muito próprio. Covid, então, acabou com a vírgula, né? Agora só todo mundo tem vírgula. Então, não dá para a gente tomar esse tipo de regra sem pensar que a linguagem ela é feita para ser apta a transmitir uma mensagem que seja entendida. Qual que é o ponto aqui? Toda comunicação tem um emissor e um receptor.
E o emissor tem que tomar cuidado para que qualquer receptor, principalmente num texto escrito, consiga entender aquilo que ele está falando. Isso vale não só para pontuação, mas vale para pensar na redação como um todo. Vale para pensar na hora de referenciar alguma coisa, na hora de dar dados, na hora de construir alguma coisa, se você for usar a fala de alguém, se você for usar alguma referência de alguma forma. Tudo isso é importante que você pense que você está fazendo um texto escrito para um examinador ou examinadora que você não sabe quem é, que você não sabe de onde vem, que você não sabe o que já sabe, que você não sabe, você não partilha necessariamente referências, que você não consegue inferir nenhum aspecto comunicativo como prévio, a não ser o que está dado na proposta de redação. É diferente de você comunicar com um amigo, por exemplo. Às vezes você olha para um amigo ou para uma amiga e basta um olhar que você já sabe o que o outro está pensando. Com o examinador não é assim. Você nunca viu a pessoa na vida. A pessoa nunca te viu na vida. E nem sabe seu nome, nem sabe quem você é, porque a prova é desidentificada. Então, na construção desse discurso mais formal, na construção escrita de uma peça formal, de um aspecto formal, é preciso pensar que está se comunicando para alguém que não tem nenhuma referência sobre você. E que, por conta disso, você precisa colocar as informações explícitas ali e indicar de modo mais lógico possível aquilo que você quer dizer. A dubiedade, as frases que não estejam sem sentido, podem ser avaliadas de modo ruim. Então é preciso que você dê sentido para elas. E uma parte importante de dar sentido para as frases, orações e para o texto é a pontuação. Então vamos lá. Eu vou passar pelo sinal de pontuação mais ou menos rápido e vou abordar melhor a vírgula, porque eu acho que a vírgula é aquilo que é mais complexo e que talvez seja mais relevante. Então, primeiro, o ponto. O ponto é para encerrar uma frase. Uma frase é igual a uma oração? Não. Uma frase pode ser um conjunto de orações. A gente já viu, ou vocês devem ter visto na parte de gramática, que existem orações coordenadas, existem orações subordinadas, existem orações coordenadas sindéticas, coordenadas assindéticas, subordinadas adversativas, subordinadas aditivas, e tem um monte de coisa disso. Não sei se vocês já viram isso, se viram na escola, se viram já aqui no curso, mas isso tem relevância, porque você consegue construir mais orações, ou dar mais orações, a partir dentro de uma mesma frase. É óbvio que frases com mais orações são mais complexas, e frases com menos orações são menos complexas. Um texto fica mais fácil de entender se eu tiver frases menos complexas. Isso vai fazer o examinador pensar que eu não sou capaz de fazer frases complexas? Não. Não. Isso pode, inclusive, dar mais coesão e coerência para o seu texto. E facilitar a leitura. Eu não sei se quem que você já leu alguma vez, o Saramago. Eu gosto muito de José Saramago, o autor português, que foi Nobel de Literatura, que já morreu faz alguns poucos anos. O Saramago escreve parágrafos gigantescos. Aliás, ele é capaz de escrever um livro inteiro com 1 ou 2 parágrafos. E ele só usa a vírgula como pontuação. Aliás, é muito interessante. De lição de casa para vocês, eu vou falar para vocês darem um Google e tentarem ler algum texto do Saramago. Porque ele reflete muito sobre essa questão da pontuação. Ele tem frases muito longas, todos os marcadores de pontuação dele são vírgula, então dificilmente ele usa ponto mesmo, ou outras coisas. Ele quase não tem parágrafo, mas ele é genial. Mas é muito difícil de ler. E não necessariamente é bom. No caso dele mas não necessariamente é bom. Então é importante pensar também que às vezes menos é mais. Ser simples ou usar frases com estrutura mais simples pode dar mais coesão, pode facilitar o entendimento e pode facilitar para vocês também elaborarem a redação. Então acho que é importante também pensar que só complexidade pela complexidade não resolve nada. O importante é que vocês sejam capazes de transmitir a mensagem que vocês querem transmitir. E muitas vezes o simples faz isso melhor do que o complexo. Eu já vejo. Tem o texto. O Ensaio sobre a Cegueira é o livro mais importante dele. Mas é um livro inteiro, né? Não vale a pena ler. Eu vou achar um link aqui daqui a pouco e mando para vocês aqui no chat. Então, o Ensaio sobre a Cegueira é o livro mais famoso dele.
Eu gosto muito da Viagem do Elefante e gosto muito dos livros sobre a Bíblia, né? Mas aí ele é muito polêmico, que são o Caim e o Evangelho segundo Jesus Cristo. Que um é sobre o Antigo Testamento, outro sobre o Novo Testamento, mas aí é bem mais polêmico, envolve questões religiosas, ele é um ateu escrevendo sobre religião, então complexo. Não sei se vale a pena abordar aqui, até porque não acho que esse é o ponto, e acho que pela diversidade deve ter gente religiosa, deve ter gente que não é religiosa, então não sei o ponto. Eu sei que o Ensaio sobre a Cegueira é um livro, inclusive tem filme, é um livro muito bom. E, bom, então, eu estava falando sobre o ponto, né, como ponto, como elemento que termina uma frase. E sobre como pode ter mais orações numa mesma frase do que uma só, né? Pode ter mais elementos de sentido. Então, por exemplo, naquela que eu falei, cansado, Rodrigo dormiu. Ali são duas orações. Uma oração é Rodrigo está cansado, a outra oração é Rodrigo dormiu. Essas duas orações foram juntadas numa frase só, mas são duas orações separadas. Então são duas unidades de sentido numa mesma frase. O ponto final é um ponto de encerramento de um texto. Um texto pode ser uma redação de 4 parágrafos, cerca de 40 linhas, com conclusão, com introdução, desenvolvimento, conclusão, como é, por exemplo, a redação na FUVEST. Ou ele pode ser um ponto final num textão do Facebook. Ou ele pode ser um ponto final numa mensagem do WhatsApp. Aliás, eu tenho o costume de usar ponto no WhatsApp e as pessoas sempre estranham. Sempre falam que é esquisito. Mas o ponto final indica o encerramento de um texto. Então, um texto tem toda uma construção de sentido. Não é exatamente só uma frase ou uma oração, mas é algo que pode ter mais complexidade. O texto pode ser só sim, não. Pode ser só uma palavra. Pode ser um textão. Então, Manu, dizem mesmo, e já ouvi isso, e estão errados. Pelo menos eu acho. Eu gosto de usar ponto porque gosto de usar ponto. Porque eu acho que tem que usar uma pontuação. Eu fico puto com quem escreve sem vírgula. Mas eu sempre sou taxado de grosseiro no WhatsApp porque eu uso o ponto final. Então, o ponto final é um ponto de encerramento. Um ponto de encerramento. Não, é que você. O problema, você deve te chamar de Rafa, né? Quando chama pelo nome completo, aí também é complicado. Chamar de Rafael deve dar um trabalho danado, né? Daquela aperto assim que você fala, caralho, fudeu. E então, só para voltar, né? O ponto final é aquilo que dá encerramento a um texto como um todo. E texto também, de alguma forma, a gente está se referindo a várias coisas que podem ser texto. Não necessariamente é uma dissertação de 40 linhas com introdução, desenvolvimento e conclusão, como o vestibular pede. A vírgula, ela indica vários elementos diferentes. E a gente vai trabalhar um pouco melhor depois, então eu vou pular aqui. A exclamação tem essa questão de dar sentido, da intensidade na frase. Sim, Nicole, também o fim de um período. E aí a questão do parágrafo, né? A construção de um outro parágrafo ali, porque você está encerrando, de alguma forma, uma ideia, uma mensagem naquele texto. É que você pode também ter textos dentro de uma redação como um todo, né? Então você encerrou uma introdução, encerrou um período, você pode usar esse tipo de ponto. A verdade é que, assim, se o ponto é ponto final, é ponto. Não, período em geral é usado para frase. Não é a mesma ideia de parágrafo. Mas quando você encerra um período, você pode necessariamente usar um ponto. Aliás, se você for pensar, ponto em inglês é period, que tem uma relação com o período, que é como se eu dei o período. É o período, encerrado o período. Então tem essa relação também com essa ideia de período, né? De que está dado o período. Não sei se ficou claro, Nicole.
Bom, então ficou claro. Exclamação é para dar intensidade. Então, quando você dá intensidade em alguma coisa, você está aumentando criando entonação. Que com a voz é muito fácil, com oralidade é muito fácil, no texto muitas vezes você tem que colocar exclamação. A interrogação é quando você está marcando uma pergunta. Em outras línguas, por exemplo, você tem outras formas de marcação. Então, no espanhol, você começa com uma interrogação de ponta cabeça, termina com uma interrogação como a gente usa na frase toda, para indicar logo no começo quando é uma pergunta. No inglês, você inverte. No inglês, você inverte. Raquel, eu acho que não. Dá para você usar em outros elementos. É que na dissertação, por exemplo, fica meio difícil de pensar numa situação em que seria cabível uma exclamação. Mas você pode estar narrando, por exemplo, ou narrando, ou descrevendo uma parte de um argumento, um comportamento de alguém como argumento, e usar naquele contexto uma exclamação. Então não dá para dizer que é proibido usar na dissertação, mas não me parece que por conta da estrutura da dissertação caiba uma nota de intensidade do discurso. Me parece que ali o discurso não está sendo fundamentado na entonação e na intensidade, mas na argumentação escrita do desenvolvimento. Então, não é que é proibido, você pode pensar em situações em que dá para usar, mas eu acho que não é o caso como regra. Assim, não consigo pensar numa situação muito simples, mas dá para pensar em situações em que é possível usar a interrogação, a exclamação na dissertação. Em outras formas. Então, por exemplo, você pode usar não só na narrativa, você pode usar num poema, numa poesia, na dissertação, eu preciso pensar, por exemplo, numa descrição, do tipo, olha, fulano de tal defende tal coisa assim, assim, assado, e usar uma palavra de ordem. Então, quando você está ali no desenvolvimento para estruturar um argumento, for descrever alguma coisa, você consegue usar, por exemplo, entre aspas. Então, não dá para dizer que é sempre proibido, mas dá para dizer que não faz parte da lógica da dissertação usar a exclamação. A interrogação parece claro, né? Para indicar, então, como dizia, algumas línguas têm indicadores de questionamento diferentes. O inglês, por exemplo, inverte o verbo e o sujeito. O espanhol indica logo no começo. O português indica na linguagem oral pela entonação, na linguagem escrita pela marca, pela pontuação, marca de pontuação da interrogação. A ponto e vírgula pode tem um elemento de encerrar, de ser usado para enumeração. Então a gente às vezes usa vírgula para enumerar, mas na verdade o ideal é usar ponto e vírgula para contar coisas, né, para citar, quando vai citar exemplos. E também na questão de, às vezes, separar de modo mais marcado uma oração da outra, que não seja só com a vírgula, mas que também não seja um ponto final. O ponto e vírgula é também um pouco difícil de ser usado nessa perspectiva dissertativa, mas ele é possível. Mas a linguagem, a marca para enumeração. E o dois pontos, em geral, é usado para explicar alguma coisa, né? Ou para introduzir uma fala direta com dois pontos e travessão. E aí, então, na linguagem narrativa, ou mesmo na linguagem jornalística, você pode introduzir a fala direta de alguém, porque quando você vai reproduzir a fala de alguém, você pode fazer isso mediante aspas, né? E aí incluir ali a fala, ou você pode fazer estrutura de diálogo. Então, por exemplo, se você vai escrever um roteiro, você vai ter estrutura de diálogo com dois pontos de travessão. Se você for fazer... Os meus cachorros estão dando trabalho aqui hoje. Se você for fazer essa questão de uma linguagem jornalística, por exemplo, matéria de jornal, talvez seja mais simples fazer por aspas. Um texto científico, você vai fazer por aspas.
Mas o dois pontos também permite que você introduza uma fala. Ficou claro por aqui? Bom, ponto e vírgula. Ponto e vírgula tem dois usos principais, né? O primeiro uso é o de marcação, o de enumeração. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já viram isso, né? Eu estou pensando, como eu fiz direito, eu consigo pensar muito nisso numa perspectiva de texto legal. Você pegar a Constituição lá, o artigo 5º, tem vários direitos. São todos enunciados e separados por ponto e vírgula, não por vírgula. Quando você pensa... Lista pode ser. Quando a lista faz sentido, né? Quando você vai listar alguma coisa, você, em geral, a gente já viu muitas vezes, eu vejo muitas vezes usar com vírgula, mas o correto é usar ponto e vírgula, quando você está separando uma coisa da outra. Enunciando várias coisas, ou quando você está listando várias coisas. Acho que a Manu trouxe uma palavra melhor aqui para explicar. Ou quando você acaba encerrando orações, ou construindo orações com encerramento, mas que ela não dá, não é o encerramento da ideia totalmente, mas não é o encerramento do... O ponto e vírgula tem um elemento um pouco mais complexo de usar, que talvez nem vale a pena pensar nele como usar agora para redação. Mas é esse elemento de que eu estou separando minúsculo. Maria Eduarda, minúsculo. Porque você não encerrou a frase. O ponto que encerra a frase é ponto e maiúsculo, não aí é minúsculo. Inclusive depois de 2 pontos também é minúsculo. Então, nessa perspectiva, ela acaba, por vezes, conseguindo separar ideias dentro do mesmo parágrafo. Mas nesse lado, talvez seja muito mais um lado de estilo do que um lado de regra. E aí eu não sei se vale muito a pena, Nicole, para a gente aprofundar. A questão mais importante é a enumeração, quando você está listando coisas, você usa ponto e vírgula, você não usa vírgula. Às vezes é diferente, por exemplo, quando eu estou falando, olha, Fábio, Heloísa e Rodrigo, e aí eu coloco um vírgula primeiro e depois o E. Mas se eu estou falando sobre elementos, objetos, estou listando mesmo, eu acho que aí aí é ponto e vírgula. Bom, então a gente acabou aqui, vamos começar sobre os usos da vírgula. Os usos da vírgula eu peguei nessa fonte porque eles dão exemplos interessantes e listaram de modo organizado as regras. E porque eu não vou conseguir acabar isso aqui hoje, que eu estou vendo aqui que está quase acabando a minha aula, é 11h50 que acaba a aula, eu não vou conseguir acabar isso hoje, então eu vou deixar o slide com vocês, vou pedir para mandar o slide, deixar o slide com vocês, e aí qualquer coisa vocês podem consultar, porque as regras estão aqui com exemplos. Se não der, eu volto, se der eu volto para concluir, mas se não der, por conta do calendário, pelo menos já estão todos os exemplos aqui. Então o primeiro exemplo é para isolar topônimos, nomes próprios relacionados com um determinado lugar, seguidos da respectiva data. Então, por exemplo, o exemplo Maceió, 12 de fevereiro de 2009. Importante, mês é sempre com letra minúscula. Quando se você for colocar data assim, por algum motivo, é sempre com letra minúscula, não é letra maiúscula. E você está separando o local de data. Então, nesse caso, também usa vírgula. Separar orações coordenadas assindéticas, as isentas de conectivos que as liguem. Então, aqui a gente vai ter que ter um pouco de gramática. Lembra que as orações coordenadas são duas orações na mesma frase que têm sentido independente uma da outra. A oração subordinada é aquela que a segunda oração depende da primeira para ter sentido. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que têm conexão, que ligam uma a outra, tem algum conectivo. As assindéticas são as que não têm conectivo. Então, o exemplo é, ao iniciar a reunião, todos se apresentam. Começando a discutir, todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito antes do esperado. Então, por que ele está falando aqui? Porque essas frases, essas orações têm sentido independente
do texto, você tirar elas do texto, ao iniciar a reunião, todos se apresentaram. Então, todos se apresentaram e iniciaram a reunião. Essa aqui tá porque você inverteu a ordem, essa vírgula. E a outra, começaram a discutir assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito esperado. Então, duas frases que têm sentido em separado, mas que por conta de estarem uma do lado da outra, por uma questão também de dar sentido, elas são usadas vírgulas. Então, são orações coordenadas assindéticas, porque não tem conector, e aí por isso que elas são separadas por vírgula. Para entender as regras de vírgula, a gente precisa entender bastante de gramática. E é também por isso que eu quis explicar a lógica comunicativa a partir da construção de marcadores como elementos de trazer oralidade para dar sentido às frases e não necessariamente às regras. Por quê? Primeiro que essa questão gramatical é muito complexa. Segundo que, às vezes, não dá para aprender gramática tão rápido. Terceiro que a gente consegue pensar de duas formas na vírgula. E isso ajuda a gente a entender e fazer isso de uma maneira correta. Próximo exemplo. Separar orações coordenadas sindéticas, iniciadas por conjunções adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Então, a gente tem exemplos aqui. Coordenadas sindéticas são aquelas que têm uma conjunção. Conjunção adversativa são aquelas de contrárias, né, de adversão, não é o contrário. Alternativas são ou, conclusivas são de conclusão, ou explicativas são para explicar, por óbvio, né? Então precisava urgentemente se decidir, ou somente trabalhava, ou estudava. É bem o que a gente estava falando aqui hoje. O ou é uma conjunção. Conjunção são coisas que ligam duas orações. Preposição são coisas que ligam duas palavras. Então, conjunção alternativa, o ou. O ou, então, precisa separar por vírgula. A aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, logo obteve a primeira colocação. Aqui é conclusiva. O logo está concluindo, que ela obteve a segunda colocação. Não me sinto preparada para essa viagem, vírgula, pois tive que decidir rapidamente. Isso aqui é explicativa. O pois aqui é explicativo. A vírgula é antes do pois. Sinto-me honrada com suas desculpas, porém nossa amizade não será mais a mesma. Aqui o porém está fazendo a vez do mas. Mas nossa amizade não será mais a mesma. E o mas é adversativa, né? A gente fala que tá tudo bem, mas tem algum problema. O problema é sempre o mas, porque o mas é aquilo que está indicando errado. A vírgula também é antes do mas. Ficou claro aqui? Eu falei sobre a questão de gramática, mas eu estou tentando dar clareza com uns exemplos. Vou ver se eu consigo fazer mais um e a gente encerra a aula. Isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas representadas. Isto é, por exemplo, ou seja, aliás, entre outras. Então, a violência é um fato grave, ou melhor, assustador. Então, quando você vai isolar significa colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, se eu vou usar expressões para detalhar, para explicar, para corrigir ou para continuar, eu posso isolar essa expressão, esse elemento linguístico, entre duas vírgulas. Pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. O isto é aqui está explicando. O outro está corrigindo. Ou melhor, está corrigindo. Separar apostos e vocativos em uma oração. Então, o que é um aposto? O aposto é quando você traz uma ideia no meio da frase que não está ligada com aquela oração. Então, por exemplo, Rodrigo, que não gosta de pentear o cabelo, Rodrigo, vírgula, que não gosta de pentear o cabelo, vírgula, deu aula de redação hoje. O não gosta de pentear o cabelo não tem sentido com aquilo, não tem ligação com aquilo que eu estou dando no final da aula. Que eu estou dando aula, que eu estou falando da aula, mas é uma informação que eu estou trazendo. Então, Marta, irmã de Pedro, casou-se ontem. Irmã de Pedro é um aposto sobre Marta e também está isolado, são duas vírgulas. Marcos, e o vocativo é quando você chama alguém. Marcos, traga seu certificado assim que puder, pois preciso entregá-lo ao departamento pessoal. Então você tem uma vírgula aqui primeira que é do vocativo, de chamar alguém. Qual que é a diferença? Se eu colocasse Marcos trouxe, ou Marcos eu não sei, Raquel, já vou acabar aqui, já encerro a aula. Marcos trouxe, não teria essa vírgula. Mas como é Marcos traga, verbo no imperativo,
eu estou fazendo uma vocação, estou chamando o Marcos. E depois eu tenho uma outra, porque eu estou usando uma oração coordenada sindética com o pois, e o pois está isolado, eu preciso isolar, eu preciso marcar o pois. Então, nesse caso, eu também tenho uma outra vírgula. Gente, eu vou tentar voltar para esperar as outras. Então a gente tem um intervalo agora? Vamos saber, então vou passar mais um pouquinho. Separar um adjunto adverbial antecipado ou intercalado entre o discurso. Então, o adjunto adverbial é algo que está junto com o verbo para indicar, né? Ele tá próximo ao verbo. Que é o que eu falei sobre sujeito, verbo, objeto, quando eu mudo a ordem. Então, naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas. A frase correta é: havia uma maior interação entre as pessoas naqueles tempos. Como eu inverti a ordem, eu desloquei a ordem, eu marquei com vírgula. Então, já que é almoço, e eu, como gordinho, reconheço a importância do almoço. Quer dizer, gordinho era antes da pandemia, né? Vamos encerrar a aula por aqui. Eu vou tentar voltar com pontuação para a gente falar sobre isso. E eu também quero falar um pouco sobre acentuação, principalmente o uso da crase. E eu vou ver com o pessoal, com a coordenação, se a gente consegue voltar. Gente, obrigado. Deixa eu só ir até o último slide, porque lá tem meu telefone. Eu vou mandar os slides, e aí vocês anotem meu telefone. Podem mandar à vontade o WhatsApp. Se não der para responder por algum motivo, eu não vou responder na hora, mas eu vou responder assim que possível. E espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, ou pelo menos aproveitado de alguma forma, para entender um pouco melhor. Eu vou mandar o material, e vocês lá têm explicado. Vocês podem eventualmente também me pedir de mandar para o WhatsApp para que eu explique algum ponto específico do material e a gente pode continuar conversando. Obrigado, gente. Até logo. Tchau, tchau.